Oi! Saudações a todos, mais um vídeo aqui do canal Vai na Bíblia. E hoje vamos falar sobre a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. Não sei se você sabia, mas existe uma diferença entre as duas. Se católicos e evangélicos creem na Bíblia e creem em Jesus Cristo, por que eles não ficam juntinhos? Por que eles brigam tanto? Por que não há concordância entre eles? Antes da gente falar em relação à diferença que existe, duas coisas a gente tem que definir aqui. Definir não, explicar. Uma é que a Bíblia é inspirada por Deus. Deus inspirou homens a produzir um conteúdo sem erros. Esse é outro ponto. E como que se dá esse processo de inspiração? Na verdade, não é um ditado, Deus não ditou palavra por palavra e ela não é psicografada. Na verdade, o homem sabia o que estava fazendo, porém ele estava sendo guiado, supervisionado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, para produzir aquele conteúdo. A Bíblia é inspirada por Deus e a Bíblia não contém erros. O fato de você falar que o sol nasce de manhã e o sol se põe à tarde ser um erro, porque na verdade não é o sol que nasce, é a terra que gira em torno de si mesma e assim. A Bíblia ela empreende esse tipo de linguagem, isso não é considerado como um erro. Então a Bíblia não tem erros, a Bíblia diz a verdade. E aí, vamos pensar assim, como que a Bíblia se formou? Porque hoje a gente tem a Bíblia, tem alguma Bíblia aqui? Não. Deus se revelou de forma especial a alguns homens durante a história da humanidade. Um deles foi Abraão. E desse homem Deus formou uma nação, que são os judeus, o povo de Israel. E o povo de Israel acompanhava a produção desses escritos e colecionava esses livros. E como na época a conservação dos escritos era bem complicada, então existia a necessidade de haverem profissionais para fazerem cópias, né, para manter o conteúdo conservado. E eram profissionais que conseguiam identificar o que poderia ser inspirado e o que não poderia ser inspirado. Tá piscando a luzinha? Já? Tá cheio, será? Bom, o Antigo Testamento se finalizou com 39 livros. Após esse período, houve 400 anos até a vinda de Cristo. E nesse período foram produzidas outras literaturas, porém as literaturas produzidas nesse período não foram consideradas inspiradas pelos judeus. E depois, no Novo Testamento, que foi produzido a respeito da vida de Jesus, a respeito do surgimento da igreja, Paulo, Pedro, os apóstolos se comunicavam com as igrejas através de cartas. Essas cartas eram copiadas e passadas para as outras igrejas. Haviam muitos escritos que tentavam se passar pelos apóstolos, então havia necessidade de identificar se aquele conteúdo era inspirado mesmo ou não. O processo de formação do Novo Testamento foi um pouco mais difícil do que o processo do Antigo Testamento, porque a revelação de Deus já não era mais só para o povo judeu, era para todos os povos. Porém, havia necessidade de fazerem cópias fiéis, né, do conteúdo, para saber o que teria que ser feito e o que não teria que ser feito. Ok? Entenderam? Então, deu para entender? Antigo Testamento, Novo Testamento, 400 anos de intervalo. Nesses 400 anos foram produzidos livros, eram conteúdos importantes, históricos, porém não eram considerados como inspirados. E aí, qual que é a diferença entre as duas Bíblias? A Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais que a Bíblia Evangélica. E mais 2 acréscimos no livro de Esther e de Daniel. Esses 7 livros a mais que a Bíblia Católica contém são livros produzidos nesse período de 400 anos. Os evangélicos consideram esses livros como livros apócrifos, ou seja, não inspirados. Os católicos consideram esses livros como deuterocanônicos, ou seja, tiveram sua inspiração reconhecida de um tempo posterior. Bom, mas como que esses livros foram parar na Bíblia se eles não eram considerados como inspirados pelos judeus, se eles não foram citados por Jesus e se nenhum outro livro da Bíblia cita esses livros? Bom, para a gente entender essa história, tem que falar sobre Constantino. Constantino é um imperador romano que se converteu no século IV e aderiu ao cristianismo e o quê? Adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Daí, Igreja Católica Apostólica Romana. A partir desse momento, a igreja começou a viver um período de afastamento da visão deixada por Cristo. A igreja começou a se corromper com algumas práticas, porque houve uma mistura, né, de Estado com religião, enfim. Durante um período longo, a igreja teve muitos problemas de perseguições a não cristãos, as inquisições, enfim. Uma série de práticas que foram misturadas na igreja nesse período. Existem vários motivos, né, motivos que motivaram. Ótimo. Isso motivou a reforma protestante, quando Lutero apresentou as teses do que ele estava entendendo que estava errado ali sendo feito pela igreja, e a igreja
excomungou, ele acabou sendo expulso, né? Acabou não fazendo mais parte da igreja. Foram 95 teses, mas uma das principais era em relação às indulgências. Indulgência era um pagamento, na verdade, indulgência era um documento que a pessoa recebia pelo pagamento. Você pagava um valor para ter seus pecados perdoados. Você recebia um certificado, um documento que os seus pecados foram perdoados. E você poderia fazer esse pagamento para um parente ou para alguém que já morreu. A pessoa morreu, aí você pagava um valor lá, ela tinha os pecados perdoados. Era uma prática da igreja e isso ia muito contra os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos. E era uma das teses. Só que como a igreja não aceitou, foi nesse momento que houve a separação entre católicos e evangélicos. Os evangélicos são conhecidos como protestantes por causa disso. E houve uma contra-reforma, onde a Igreja Católica se reuniu no Concílio de Trento, os líderes da Igreja Católica Romana se reuniram, e nesse Concílio de Trento foi definido que a tradição estaria em pé de igualdade ou até acima da Bíblia, porque a tradição ia ser utilizada para interpretar as Escrituras, ou seja, a Igreja interpreta as Escrituras, não a própria Bíblia. E esses livros apócrifos foram definitivamente considerados como inspirados e passaram a fazer parte, em definitivo, da Bíblia católica. O próprio conteúdo desses livros não reivindica a inspiração divina. Por exemplo, no livro de Macabeus, eu vou até colocar o versículo aqui, mas o próprio autor diz, eu tentei resumir o conteúdo de uma forma legal, mas se não ficou bom, é o melhor que eu pude fazer. É mais ou menos isso que ele fala no livro. Então, o próprio conteúdo dos livros apócrifos não reivindicam a inspiração. São livros importantes, históricos, porém não é aconselhável formar doutrina em cima desses livros ou considerar esses livros como inspirados. Porque uma regra da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, para você formar uma doutrina bíblica, toda a Bíblia tem que dar respaldo para aquilo. Então essa é a diferença. Espero que você que é católico continue assistindo o Vai na Bíblia, porque no final a gente vai utilizar os mesmos versículos e capítulos da Bíblia que você tem na sua casa, porém a gente não vai trabalhar com os livros apócrifos. Então Vai na Bíblia fica por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, dá o seu like aí no Facebook, mas é importante se você dar o like lá no YouTube. O like lá no YouTube ajuda na divulgação do vídeo, né? Vai lá, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. Então, Deus abençoe, fica na paz. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa.